Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hoje a gente vai falar de desenhos que vocês viam na infância, mas que possivelmente não sabia que eram franceses, na verdade francófonos, né? A gente vai começar falando de alguns desenhos que possivelmente vocês lembram, que é mais simples, a gente tem memória sobre isso, e outros que vocês vão falar, caramba, esse desenho eu nem lembrava que eu assistia isso. Então vamos comigo? Vamos lá? Vamos descobrir alguns desenhos franceses que faziam parte da sua infância? Só para deixar claro, esses desenhos eles chegavam muitas vezes no Brasil pela DIC Entertainment, que era uma animadora francesa que tinha filial americana. E por isso esses desenhos ganham a nacionalidade francesa, tudo bem? Eu vou começar com os desenhos mais conhecidos. O primeiro desenho que eu vou falar é o Inspetor Bugiganga. Possivelmente você lembra desse desenho do Inspetor Bugiganga, que seria uma versão do Robocop, meio pastelão, né? Qual é a história do Inspetor Bugiganga? O Inspetor Bugiganga era um policial que sofre um acidente, assim como o Robocop, e aí eles transformam esse policial numa máquina, né? Por conta do acidente, ele é transformado numa máquina com várias bugigangas. E a curiosidade é que o grande inimigo dele é o Dr. Garra, que ocasionou o acidente, que teria matado o Inspetor Bugiganga e que, ao mesmo tempo, fez ele perder um dos braços. Por isso, o nome dele virou Garra, já que ele colocou uma garra no lugar. Uma curiosidade é que o Dr. Garra ele não tinha rosto, porque no desenho só aparece a garra dele. Eles só fizeram uma versão do rosto do Dr. Garra quando a empresa começou a querer vender bonecos. E aí se tornou interessante ter um rosto para ele. Bom, além do Inspetor Bugiganga, você vai lembrar dos personagens, como a Penny, que volta. Hoje em dia existe um Inspetor Bugiganga 2.0 que está disponível na Netflix para quem tiver nostalgia, quem quiser ver a continuação. Além do Crânio, que era aquele cachorrinho que era muito mais esperto do que todo mundo ali e ajudava o Inspetor Bugiganga sem ele perceber que estava sendo ajudado. Nessa nova versão que está disponível na Netflix é a versão 2.0. No caso, o Garra, que foi congelado, né, no final do capítulo do primeiro Inspetor Bugiganga, ele é descongelado. E isso obriga o nosso Inspetor Bugiganga a retornar da aposentadoria para combater esse inimigo. Então esse é o primeiro desenho que você via na sua infância, passou muito no SBT. Esse é o Inspetor Bugiganga. O segundo desenho também muito famoso é o Tintin. Apesar de muita gente associar o Tintin ao Indiana Jones, né, que o Tintin seria parecido com o Indiana Jones, já que ele chegou no Brasil, algumas pessoas falaram, né, pro autor que a história dele era muito parecida com Indiana Jones, só que ele diz que ele nunca tinha visto Indiana Jones, até então ele não conhecia Indiana Jones. Tintin conta a história de um rapaz, de um garoto, que viaja ao mundo resolvendo enigmas. Seria um pouco aproximado do Scooby-Doo, só com o rapaz e o cachorro, né? Sempre tem um garoto e o cachorro. E aí no meio desses enigmas ele vai ter ajuda de alguns personagens e vai resolvendo e vai solucionando os mistérios. É um desenho que até hoje faz sucesso. Acho que passou no Brasil. Eu não lembro em qual emissora era, eu não lembro se era no 13, no 2, eu vou dar uma procurada e colocar ali em cima. Mas ele passou durante um tempo no Brasil, só que não era nos canais mais badalados, como a Globo ou o SBT. Então talvez você não tenha visto. Mas se você estudou francês, possivelmente você conhece o Tintin. Lembrando que ele não é uma animação francesa, né? Ele é uma animação belga, mas francófona, como eu tinha falado. Vamos agora passar por algumas animações que são menos conhecidas. Será que vocês lembram dos Popples? Pois é, Popples. Os Popples, ele foi criado com base em um bonequinho da American Greetings. Para quem não lembra, os Popples era tipo uns ursinhos carinhosos e ele tirava itens, né? É um desenho curto, ele tem 23 episódios ao total. Cada um deles tem 2 historinhas, mas que passou durante muito tempo no SBT. Talvez se você vendo a imagem que eu estou colocando aqui do lado, vocês lembrem desse desenho, os Popples. Ainda falando de desenhos pouco conhecidos, talvez vocês tenham tido acesso ao Marsupilame. Pois é, quem lembra do Marsupilame? Aquele bichinho amarelo com rabo grande que ficava fazendo rabo de mola, que era um pouco uma pegada meio pica-pau, eu diria, né? Aquele desenho também era francófono. O Marsupilame ele passou aqui no Brasil durante um período de tempo, eu sei porque minha irmã adorava ver aquele desenho. Se eu não me engano, ela tinha um VHS do Marsupilame, eu não aguentava mais, eu nunca gostei muito daquele desenho. Então Marsupilame também é um desenho francófono que você assistia.
na sua infância, que você possivelmente assistia na sua infância. E TV Colosso, quem não lembra da famosa TV Colosso, com a Priscila, Segredo Nosso, não contem pra ninguém, inclusive eu tinha a fita cassete da TV Colosso. Ele é um colosso e não larga um osso. Pois é, então a TV Colosso fez muito sucesso para a minha geração da década de 90, também passava alguns desenhos que eram francófonos. Eu vou começar com um desenho que talvez você não lembre muito, que é o Snowgood. Você lembra do Snowgood? Que era é meio o Jafar. Eu estou fazendo referências dos filmes, dos desenhos americanos, né, Walt Disney, só para a gente ter uma ideia. Era era tipo o Jafar, né? Teoricamente ele queria fazer maldade, mas ele sempre se ferrava no melhor estilo Dick Vigarista, né? Nunca dava certo aí aquilo que ele desejava fazer. E aí só uma curiosidade, eu estou falando que ele é igual ao Aladdin, por exemplo, mas na verdade geralmente é o contrário. Esse desenho, esse personagem foi criado em 62, só que a gente não tinha acesso a ele, então seria muito o contrário. O Snowgood, ele era califa e o sonho dele era se tornar sultão. Então esse era o Snowgood. Para quem quiser assistir, eu vi agora, tem no YouTube, ainda tem o desenho dublado, então você consegue recuperar esse desenho Snowgood. E continuando com a nossa viagem direto do nosso túnel do tempo, eu vou lembrar de um desenho que eu suponho que você talvez não tenha muita memória, que são os Pequeninos. Talvez você até lembre desse desenho pelo filme, porque teve um filme chamado Os Pequeninos, que conta a história de criaturas, né, de humanoides muito pequenos, que se assemelham um pouco com ratos, né, a aparência dele, que vivem no subterrâneo das grandes cidades. E aí, na melhor pegada Smurf, né, eles precisam esconder a existência, porque tem um doutor malvado que quer capturá-los. E aí eles têm a ajuda de um garoto, que é o Henry, se eu não me engano, que os ajuda a manter essa existência escondida para protegê-los contra esse doutor. Então ele também passou aqui na TV aberta pelo SBT durante um tempo. Então os Pequeninos também entram nessa lista dos desenhos francófonos franceses que vocês viam na infância e que talvez vocês não lembrem. Continuando a nossa busca, continuando a nossa caminhada, eu vou aproveitar para falar inclusive dos Smurfs. Ele é um desenho francófono. Os Smurfs, na verdade em francês, chama Schtroumpfs. Esse nome Schtroumpfs é porque conforme eles vão falando, eles falam esse bordão o tempo todo, Schtroumpfs, e vão falando Schtroumpfs, Schtroumpfs. Por isso, na tradução ficou Smurf. Esse desenho é mais conhecido, você tem diversos filmes, né, sobre os Smurfs, que é aquela galera azul que é perseguida pelo Gargamel e tudo que eles querem era viver feliz no vilarejo deles. E aí, continuando, a gente tem o desenho Jace. Talvez esse você não lembre bem, porque ele passou na SBT no final da década de 80. Eu só tenho relatos da minha família dizendo que eu gostava muito desse desenho, que é Jace, ele é Conquérant la Lumière, seria Jace, os Conquistadores da Luz. E aí, em português ficou como Jace e os Piratas do Espaço, os Piratas Espaciais, bom, enfim. E aí era aquela história clássica, né, dois grupos, vilões versus mocinhos, onde os mocinhos, eles usavam alguns carros que se assemelhavam a máquinas, né, enquanto que os inimigos, por algum motivo, eram muito semelhantes a vegetais. Então, estranho isso, né? Eram homens contra a natureza, não sei, não lembro muito do desenho, mas era um desenho francófono, passado no SBT também, que passou aqui no final da década de 90. Se você jogar no Google, você possivelmente vai encontrar alguma coisa sobre ele. E aí, só para terminar, nosso último desenho é o Spiff e Hércules. Ele passava na Rede Globo, passou em vários programas como TV Colosso, Xuxa Park, Angel Mix, que era a história de um cachorro e de um gato. O gato, ele era sempre aquele mais malandrão, sem emprego, e eles eram dois amigos que geralmente brigavam por besteira, né? Então Spiff e Hércules também era um desenho que você talvez lembre da sua infância de tê-lo visto. Ou seja, o francês, apesar de a gente não sabia, ele estava na nossa vida quando a gente era criança. A gente teve algumas referências francesas. Hoje em dia a gente não tem mais tantos desenhos, né? Até porque a TV é aberta, né? Hoje em dia não é tão forte como foi antes. Agora você vai ter que ir em busca desses desenhos. Você tem o Lucky Luke, por exemplo, quem quiser pode dar uma procurada, que é um cowboy que faz muito sucesso na França. E agora a gente tem aquele desenho novo, né? Que passa na França, que é da menina que é tipo uma joaninha, eu esqueci o nome dela. Lembrei, que é a Ladybug, que também é uma produção franco alguma coisa. Isso é importante falar, né? A gente não tem geralmente produções só francesas. Alguns desses desenhos geralmente são só franceses,
Alguns outros são parcerias franco-japonesas, franco-americanas, mas eles ganham aí, eles entram nessa lista como desenhos francófonos. E você, quais desenhos vocês viam na infância de vocês? De quais desenhos vocês sentem saudades ou quais desenhos só você via e quando você fala ninguém mais lembra deles? Ou até séries, né? Conta, bota aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, deixa o like. É isso. Merci bien et à la prochaine.